Agora sim, a rede social X enviou para a conta correta do governo federal o pagamento da multa de 28 milhões de reais que foi aplicada pela Justiça. Na semana passada, o pagamento havia sido feito em uma conta que não era correta. Mas mesmo com o pagamento na conta certa, isso não garante que a plataforma atualmente suspensa no Brasil vai ser liberada de imediato. O motivo para que o X volte ao ar depende do seguinte: a Procuradoria-Geral da República tem que emitir um parecer ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, indicando se é contra ou a favor da liberação. E quem chega para explicar melhor para a gente é a Lilian Cazorla, que é advogada e professora de Direito Constitucional. Professora, boa tarde, seja sempre muito bem-vinda aqui ao Conexão Record News. A gente segue acompanhando esse caso, que foi um caso muito polêmico, e agora fica essa expectativa, né? Quando que essa rede social volta ou não funcionar. Olá, Kelly. Boa tarde a você, todos e todas que nos assistem aqui no Conexão Record News. De fato, na última semana, a gente noticiava aqui que a novela parecia estar chegando ao fim, né? Mas também já tínhamos antecipado que a gente não pode precisar o exato momento em que o X, a rede social X, vai voltar a funcionar no Brasil. São muitos trâmites burocráticos, vamos dizer assim, né, que precisam ser cumpridos. E o que está acontecendo agora? Na última sexta-feira, o X quitou todas as últimas obrigações que ainda eram devidas, né? Como você bem noticiou, foi aplicada uma multa no valor de mais de 28 milhões de reais. É uma multa de 18 milhões de reais em relação aos descumprimentos anteriores aplicados para a plataforma, depois uma multa de 10 milhões de reais pelo retorno à funcionalidade que ocorreu em 2 oportunidades no mês de setembro, e mais uma multa à nova representante legal da empresa no Brasil. Tudo isso soma mais de 28 milhões de reais. Na semana passada, o X fez esse pagamento. E a notícia que temos que foi feito o pagamento numa conta equivocada, e hoje, ontem, na verdade, última segunda-feira, o X teria corrigido esse pagamento, o pagamento teria sido transferido para a conta correta, e tudo isso noticiado nos autos da petição número 12.404, que é o procedimento no Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que trata, né, desse assunto. Então, agora, né, com a comprovação dessas obrigações quitadas, o ministro Alexandre de Moraes remeteu os autos desse procedimento para a Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República, ela costuma atuar, como a gente chama de custos legis, né? A fiscal da lei. A Procuradoria-Geral da República, que é o Ministério Público, né? A chefia do Ministério Público, eles acompanham diversos procedimentos no Supremo Tribunal Federal, além da sua função primordial, né, que é processar as ações penais, mas também acompanham os procedimentos como fiscal da lei. Então, o ministro encaminhou para ouvir a Procuradoria-Geral da República, que emite um parecer. Ela acompanha o procedimento, a regularidade do procedimento, e vai emitir parecer, né? Então, o parecer não vincula a decisão do ministro, mas é um importante suporte. Normalmente, a PGR se manifesta no prazo assinalado pelo ministro, né? E o PGR e o Paulo Gonet têm sido bastante diligentes, né, nas suas manifestações nesse procedimento. Então, ao que tudo indica, ele deve se manifestar nos próximos dias, uma expectativa de que seja hoje ou amanhã, e assim que ele devolver os autos desse procedimento ao Supremo Tribunal Federal, vai caber ao ministro Alexandre de Moraes tomar as próximas decisões. E aí, né, o ministro não tem prazo, como já dissemos anteriormente, e nos resta aguardar, mas com uma expectativa de que o funcionamento do X retorne à normalidade em breve, né? Após a notificação da Anatel, então o cumprimento, né, de todos os atos administrativos, né, que viabilizem a plataforma. A professora lembrou bem, né? O ministro Alexandre de Moraes não tem um prazo específico para dar esse retorno, né? Agora, de qualquer forma, quando a gente analisa de uma forma geral sobre o que diz a nossa lei e as decisões tomadas em relação ao X, a senhora acredita que tenha sido um exemplo? Ou seja, a lei vale para todo mundo, inclusive para o X e, obviamente, as empresas estrangeiras? Certamente.
Certamente, essa é uma questão que representou uma certa queda de braço política também, né, que envolveu outros elementos, que não são os elementos jurídicos, mas a gente precisa se ater às determinações da lei brasileira nesse caso, né? Então, olhando sob esse enfoque, né, com esse prisma, a lei brasileira determina que todas as empresas que funcionam no Brasil tenham sede e atendam a todas as regulamentações do Código Civil. No que diz respeito às big techs, às empresas que operam esses serviços de comunicação, de redes sociais, essas empresas atendendo, além da legislação civil, também o Marco Civil da Internet, que é uma importante norma brasileira, que já tem 10 anos de vigência, importante norma que regula o funcionamento, né, dessas empresas no Brasil. O X deveria ter sua representação aqui e cumprir todas as determinações feitas pela nossa justiça. A gente pode lembrar que essa queda de braço entre o STF e a plataforma começou lá atrás, nos inquéritos, né, das fake news, e como desdobramento desses inquéritos, a plataforma começou a rejeitar, a dar cumprimento às medidas determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, também relator desse inquérito. Então, deixou de bloquear alguns perfis conforme determinado. Depois, ainda com manifestação desse embate, né, fechou seu escritório no Brasil. Então, começou a incorrer em uma série de descumprimentos à nossa norma. E, então, houve a determinação de suspensão em definitivo, né? Quer dizer, pelo menos sem prazo, né? sem expectativa de retorno do funcionamento do X. E dessa maneira, a gente pode observar que, de fato, a lei brasileira foi respeitada, né? O Brasil conseguiu impor a sua soberania digital, né, fazendo cumprir as suas determinações. E agora, né, se houver a determinação do ministro no sentido do funcionamento, isso vai acontecer mediante toda a regularidade aí, quitação de todas as dívidas e também das obrigações que a plataforma deve perante a nossa legislação. A gente vai seguir de olho. Professora, muito obrigada pela análise, uma boa tarde e até a próxima. Tá certo, muito boa tarde, até breve.